Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu estou aqui para orar junto com você. Você que já tem aqui me acompanhado, você sabe que aqui eu só falo da Bíblia, eu só falo da palavra de Deus, eu não falo de religião, eu falo somente do que é importante, que é esta palavra aqui, que Jesus disse que ela é poderosa para nos salvar, porque ela fala do próprio Senhor Jesus, do plano de salvação de Deus para nós. Irmãos, hoje o Espírito Santo falou muito forte no meu coração para eu meditar com vocês no Salmo 1. É um salmo que fala da importância de caminharmos com Deus e o que nós devemos fazer para sermos prósperos, abençoados. Amém? Isso é uma coisa que todos nós desejamos, ser prósperos. Irmãos, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ser próspero na sua alma, na sua vida. Tudo que você fizer tem paz, é abençoado, Deus coloca a mão. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, irmãos, o que nos enriquece de verdade não é dinheiro. É lógico que o dinheiro traz facilidades. Ele não traz felicidade, mas ele traz facilidades. E nós devemos sim ir atrás dos nossos objetivos. É importante que a gente queira melhorar de vida, mas irmãos, a verdadeira prosperidade está dentro de nós. Porque quando o seu coração muda, tudo muda, irmãos. E eu fico tão feliz quando eu leio os comentários, os testemunhos de vocês, e eu vejo exatamente isso. Tudo começa quando você começa ouvindo a oração, você vai ouvindo a palavra. Quando você menos percebe, Deus já vai trabalhando na tua vida, no teu coração. De repente a família inteira está curtindo, está comentando os vídeos, está assistindo. Esses dias mesmo uma mulher chegou para mim e falou: pastor, olha, eu tenho muito que te agradecer. Eu falei: por quê, irmã? Olha, o meu marido nunca quis saber de Deus. Um dia eu compartilhei um vídeo com ele, ele não assistiu, mandei de novo, eu fui persistente, mandei a oração para ele, até que um dia ele falou: deixa eu ver esse menino aí, vai. E aí, na hora, Deus tocou no coração dele e ele chorou, irmãos, que nem uma criança. Isso foi o que a esposa dele disse. E ela ficou tão feliz, ela ficou assistindo de longe e ele começou a chorar. E ele falou assim para a esposa: olha, tem como você colocar aqui para se inscrever no canal desse pastor? Eu gostei demais. Nossa, Deus falou comigo agora. E aí ele se inscreveu, ela se inscreveu para ele, né? Então eu venho pedir isso para vocês também, que vocês ajudem essa obra a crescer. Então, se você puder, vai lá no celular da pessoa, pergunta se pode se inscrever. Eu tenho certeza, a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Glória a Deus. E você que não é inscrito, já aproveita aí, clica no botão que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho. Você tem que clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações dos vídeos, tá bom? Irmãos, vamos começar então com a mensagem e depois nós vamos orar. A mensagem está lá no Salmo 1. Preste muita atenção no começo desse salmo. Olha o que está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Amém? Irmãos, olha que interessante, aqui está dizendo como é feliz aquela pessoa que não faz três coisas. Primeiro, ela não segue o conselho dos ímpios, ou seja, pessoas que não andam com Deus. Ela não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, a gente vê aqui que é um processo. Quando uma pessoa ela está se afastando de Deus, não é da noite para o dia, é um processo. E aqui diz três coisas, né? Primeiro, ela segue, depois ela imita e depois ela se assenta. Irmãos, imagina uma coisa aqui. Vamos supor que você está fazendo uma dieta e aí você está fazendo uma caminhada. Você decide fazer uma caminhada pela cidade, só que quando você chega ali no final da caminhada, existe ali uma padaria. E naquela padaria você ama os pães que saem ali, as roscas, os docinhos, os bolos, tudo ali. Aí você caminhou e aí você se desgastou, você ficou suado, você gastou energia. Aí quando vê, você chega de frente àquela padaria. E aí você pensa assim: eu mereço, né? Pô, eu tô pagando o preço aqui, eu mereço ter um momento de prazer, porque eu não sinto prazer em caminhar, mas eu sinto prazer aqui, nessas coisas. E aí você vai lá, você senta naquela padaria e aí você come tudo que podia e o que não podia. Parece que não valeu para nada a sua caminhada, né? Assim também, irmãos, é o pecado.
O pecado, ele é prazeroso, porque se não fosse prazeroso, não existiam pessoas desviadas dos caminhos de Deus, afastadas. Então o pecado, sim, ele é muito prazeroso. Só que nós devemos fugir do pecado porque ele gera a morte espiritual. E falando aqui de padaria, eu me lembrei quando eu comecei a fazer academia, eu tinha lá uns 17, 18 anos, e aí toda vez que a gente saía da academia, eu já falava com um amigo meu para a gente ir num carrinho de lanche que tem aqui na cidade. E então assim, não adiantava nada, entendeu? E Jesus, ele disse o seguinte: olha, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus falou para a gente vigiar antes da gente orar. Irmãos, tem muitas pessoas que oram e oram muito, vão no monte, oram na igreja, oram o tempo todo, mas elas não vigiam. É como você acumular água numa sacola, por exemplo, e aí de repente vem um pecadinho aqui, vem outro ali, e vai furando essa sacola. Quando vê a sacola se esvazia sem que ela perceba. Irmãos, assim é o pecado. Ele vai fazendo pequenos furinhos e às vezes é aquilo que não tem nada demais. Às vezes é aquilo que você pensa, mas o que tem eu fazer isso aqui? O que tem eu ficar assistindo aquela série, ficar jogando videogame tantas horas? Quando você menos percebe, você já está frio espiritualmente. E é por isso, irmãos, que eu gosto de trazer uma palavra, porque sem a palavra não tem como se sustentar. Irmãos, é um saco vazio, não vai parar em pé, tá bom? E aqui, continuando no Salmo 1, ele vai dizer o que acontece quando a pessoa medita na palavra dia e noite. Olha o que está escrito no versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aquele que busca a Deus, aquele que se alimenta da palavra dia e noite, tudo que ele faz prospera. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Glória a Deus. É como você se alimentar do Espírito Santo o tempo todo, porque o Espírito Santo é essa água corrente. E quando você fica ali coladinho com o Espírito Santo, você vai recebendo os frutos do Espírito. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que aquele que tem o Espírito Santo deve ser guiado pelo Espírito Santo, porque assim vai produzir os frutos do Espírito. Amém? Então, irmãos, esse é o mais importante, nós buscarmos a Deus diariamente, não pode ser só domingo à noite. Irmãos, esse é o problema da igreja no Brasil. A gente está acostumado, é os crentes domingueiros, que a gente fala. Não adianta, irmãos, porque durante a semana a gente tem que se alimentar também. E por isso, eu quero só meditar em mais um versículo e nós já vamos orar em seguida. E ele é muito importante, porque ele traz um ensinamento valioso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que está escrito. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Irmãos, aqui está dizendo que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, o cristão, ele não pode se desapegar somente do pecado, mas também de tudo que atrapalha a vida dele. Pode ser um relacionamento, uma pessoa que não vem de Deus para você, você fica insistindo com aquilo. Pode ser o seu trabalho, pode ser pessoas, pode ser qualquer coisa, além do pecado. É isso que eu estou querendo dizer. A gente não pode fugir só do pecado, mas também dos embaraços da vida. Irmãos, tem muitas coisas que podem ser um embaraço na nossa vida. Às vezes, coisas boas. E por isso nós devemos vigiar o tempo todo e devemos estar em constante vigilância. E aqui está dizendo assim, que a gente tem que manter os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que isso significa? O que quer dizer isso? Autor significa que é em Jesus que a nossa fé começa. Mas aqui diz que ele é o consumador, ou seja, é por meio de Cristo que a nossa fé é aperfeiçoada. Glória a Deus! Todos os dias nós estamos aqui buscando aumentar a nossa fé. E quanto mais a gente passa por lutas, por experiências, mais a nossa fé vai sendo provada e a gente vai sendo aperfeiçoado até o dia em que estaremos com Jesus para sempre. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar e eu tenho certeza, Deus vai ouvir as nossas orações. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e eu quero Te agradecer, ó Deus, por mais uma palavra.
Pai, como o Senhor falou hoje poderosamente, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos disciplina, porque o Senhor quer o nosso bem. E o Senhor está sempre nos convencendo a voltar para os teus caminhos. Oh, meu Deus, quantos somos falhos, pecadores. Quantas vezes, meu Deus, a gente foca somente nas coisas terrenas, a gente não medita na tua palavra dia e noite. Quantas vezes, meu Pai, nós somos seduzidos pelo pecado e a gente começa a seguir o conselho dos ímpios, a imitar a conduta dos pecadores, a se assentar na roda dos zombadores. Pai, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, porque todo dia o pecado bate à nossa porta e nós sabemos que é prazeroso, é como se fosse um refúgio para dias difíceis, para a nossa carência emocional. Mas, Senhor, que o nosso refúgio seja a tua presença, não seja o pecado. Dá-nos, Senhor, um prazer maior pela santidade do que por aquilo que não devemos fazer. Oh, meu Deus, eu te peço em favor desta jovem, esta moça, Senhor, que está no pecado da fornicação, este jovem também que não tem conseguido segurar os seus impulsos carnais. Senhor, como é difícil, Pai, servir ao Senhor neste mundo depravado, este mundo no qual as pessoas não estão nem aí para Ti. Mas, Deus, nós estamos aqui nos fortalecendo como a igreja do Senhor, como uma família na fé. Pai, eu te agradeço porque muitos líderes espirituais têm me acompanhado também, muitos pastores, missionários. Pai, todos nós precisamos do teu cuidado, não somente o iniciante na fé, mas todos nós precisamos a cada dia renunciar à nossa carne, trilhar os teus caminhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque quando vivemos em obediência, bênçãos vêm sobre a nossa vida. Pai, eu creio que quando fazemos o que te agrada, coisas boas começam a acontecer naturalmente. Por isso eu te peço, Pai, que a bênção do Senhor venha sobre cada um de nós. Cada pessoa que está pedindo oração aqui, deixando o seu pedido de oração. Ó Deus, Tu sabes, Tu conheces cada coração, cada necessidade. Eu apresento no Teu altar, Senhor, cada um desses pedidos, meu Pai. Atende o clamor do Teu povo, Senhor. Fortalece o Teu povo, Pai, que aqui forme uma grande corrente de fé, que não se quebre, que o Senhor guarde este canal, que o Senhor guarde esta ferramenta que o Senhor colocou em minhas mãos e que tudo seja para Teu louvor e Tua glória. Oh, meu Deus, o inimigo tem tentado nos derrubar, o inimigo tem tentado contra a nossa vida, mas, Senhor, eu te peço, livra-nos do mal, não nos deixe cair nas artimanhas dele, nas ciladas. Pai, dá-nos visão espiritual, discernimento espiritual, para não cairmos em armadilhas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade.
Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.